Olá pessoal, boa noite. Hoje são 19 de dezembro de 2021. É um prazer aqui estar passando uma pequena mensagem para vocês. Periodicamente eu encontro muito com ex-alunos, né? Assim que eu trabalhei no município, quer seja na rede estadual, rede municipal, casa de cultura e até mesmo no karatê. Então assim foram longos anos, né? Trabalhei dando palestra no município, fora do município, outros estados também, e tive até a oportunidade de viajar para o exterior, né, para a Europa, abordando temas como AIDS, drogas, doenças sexualmente transmissíveis e outros. Isso principalmente aliado à prática do esporte, do karatê. E alguns alunos, de vez em quando, falavam para mim assim: professor, você quer a mania de chamar a gente de professor, né? Por que você não fala um pouco da sua vida? Você deu palestra há tanto tempo e o que é bom, o que é referência, o senhor não pode guardar só para o senhor. Passa para a gente, nós nos espelhamos em você, nós gostamos de você. Eu encontrei com pessoas assim nos Correios, na própria prefeitura, em outras escolas, até gente já lecionando, né? E então eu fico muito feliz. E eu resolvi então passar um pequeno resumo aqui, apenas em consideração mesmo às pessoas, porque diz respeito à vida particular da gente, mas como eu dei palestra há mais de 10 anos e sempre em escolas e com o pessoal da classe baixa, né? Pessoal de vilas, por exemplo, da Vila Braúnas, né, ou Favela de Braúnas, como o pessoal chama, e outros também. Então, o pessoal tem consideração com a gente. Então, eu fiz algumas observações aqui, vou passar e compartilhar com vocês. Se servir de referência, ótimo. Se não servir, não tem problema nenhum. Eu agradeço o carinho a todos, né, porque muitos cresceram e às vezes eu passo na rua assim, não conheço, a maioria que me conhece, porque quando eu dei aula para eles estavam na 6ª série, 7ª série, 8ª e ensino médio e tal, mas eles vão mudando, né, porque são jovens. No meu caso eu não mudo quase nada porque já passei dos 60, mas eu fico muito feliz quando isso acontece. Então, em consideração a vocês, um beijo para vocês em primeiro lugar. Meu nome é José Marcos da Rocha Moraes, né, conhecido no meio do karatê popularmente como Moraes, né, ex-professor de educação física da Escola Antônio Miguel Cerqueira Neto, Manuel Martins de Melo, Querino Casa Santa e outras escolas. Então, tive uma breve passagem em torno dos 7 anos no estado. E também com o karatê, através do karatê, eu escrevi 10 apostilas educativas abordando o tema, né, AIDS, drogas, DST. É uma abordagem à luz do karatê. Então eu fiz uma introdução filosófica, tem isso nas apostilas, e distribuí por alguns lugares, né, e produzimos na época alguns disquetes antigos, né, aqueles quadradinhos. E foi lançado um livro também em 1999, 2000, e tem um material escrito, né, técnico que eu trouxe da Europa também. Então volta e meia, se ainda pode ser útil alguma informação, passamos sempre adiante. Eu sou natural de Angicos, um lugarejo próximo a Carmo do Cajuru, né, pertence lá àquela região, em torno de 20 quilômetros longe, antes de Carmo do Cajuru, de quem está indo aqui para Divinópolis. Meu pai era do campo, né, um trabalhador rural, trabalhava antigamente abrindo estradas em Carmo do Cajuru, trabalhou em carvoaria, depois foi administrador de fazenda, né, o conhecido capataz, e minha mãe, uma parceira do meu pai, uma pessoa do lar, né? Então nós éramos 9 filhos, né? Hoje tem 2, né, falecidos. Um é mais novo, que há muitos anos, recém-nascido, ele faleceu,
e recentemente nós perdemos um com a Covid-19. Eu, na minha infância, foi muito difícil, não foi fácil não, foi tão difícil quanto a de vocês. Porém, hoje com essa geração do celular, para você conseguir um retorno com o jovem hoje, para ele produzir alguma coisa, ele criar alguma coisa, fazer alguma coisa, ser obediente aos pais, aos superiores, professores, enfim, obedecer regras é muito complicado. Então essa geração do celular hoje é uma geração que para tirar o pé do chão é muito complicado, né? Com todo o respeito que vocês merecem, mas não tem muito a ver com a nossa época não, né? Dá saudade da minha época, porque não tinha celular e a vida nossa era mais difícil, mas mais saudável. Então eu comecei desde pequenininho, onde meu pai administrava as fazendas, a gente ajudava meu pai nos afazeres, no pomar, na lida do dia a dia com o gado, né? E para entregar leite, entregar frutas, colher frutas e mexer em hortas, mexer com esterco, essas coisas assim. Então era muito comum. Depois que meu pai saiu de fazendas, nós fomos morar na região de Ribeirão das Neves, que é a região metropolitana, e eu como adolescente não tinha um conhecimento, assim, uma formação. Então passei a trabalhar de servente de pedreiro, ambulante, né, vendendo verduras na rua, vendendo laranjas, né, arrumava aqueles balaios enormes, comprava laranja no mercado central e a gente revendia na região nossa e andava pelas ruas vendendo com aquele balaio enorme nas costas, né? E também comecei a aprender a trabalhar com armação, ajudante de armador, depois passei a ser armador e também a conhecer tecnicamente assim a edificação de casas, né? Ou seja, o aprendizado de pedreiro, né? Sentar tijolo, fazer massa, colocar no esquadro, aprumar, nivelar, fazer piso grosso, acabamento, assentar janelas, portas, tudo, né? Então adquiri esse conhecimento, cheguei a trabalhar de pedreiro também mais tarde, de armador também mais tarde. Mas quando ainda pequeno, quando nós moramos lá no bairro Ribeiro de Abreu, indo para Santa Luzia, eu estudava no Colégio Independência, lá no Horto, próximo à Arena Independência. Ele era do filho do dono do 7 de setembro, Raimundo Sampaio. E eu, por ser aluno naquela época, eu fui selecionado para fazer parte do Dente de Leite, uma categoria que tinha antigamente no futebol, né? E aí passei a fazer parte do time do 7 de setembro, que era o dono da Arena Independência, né? E nós, como alunos, como jogadores naquela época, a gente fazia aquela fila indiana, né? E o dono do time, Raimundo Sampaio, ele ficava sentado na beiradinha da piscina lá do clube e a gente ia em fila, todo mundo tomando bênção, né? Pegava na mão do Raimundo Sampaio e chamava ele de tio, né? Benção, tio. Aí, na época, já tinha uns 60 e poucos anos, por aí. E depois do 7 de setembro, eu subi para a categoria para o infantil. Depois eu fiz um teste no América no infantil, com o Sr. Juca, aqui perto da UFMG, né? Do Mineirão, no CEL, né? Centro Esportivo Universitário ali. Então a América selecionava atletas antigamente ali. Diferente do de hoje, antigamente os pais que tinham de bancar tudo. E naquela época, jogador de futebol não ganhava bem. A visão que se tinha de uma pessoa jogando bola é que era tudo vagabundo, né? Então era normal naquela época a pessoa chamar a pessoa, você é um vagabundo, você não sabe, só sabe jogar bola e tal. Então eu fui taxado também de vagabundo, porque eu estava jogando bola, passei no América na época,
mas meu pai ganhava salário mínimo, a família era grande e não pôde sequer pagar minha passagem, né? Então eu tive de desistir, tá bom? Era o antigo ponta esquerda na época, tá bom? Então essa foi minha passagem. Depois, por falta de recursos, eu tive de me adaptar à várzea, ir para a várzea jogar em time de várzea, né? Em categoria de base mais várzea, né? Então competições locais, regionais, assim, com pouca expressão, né? Aí eu jogava às vezes de lateral esquerdo e como ponta esquerda, porque eu era muito veloz e bom de bola, né? Modéstia à parte, era razoavelmente bom de bola, senão não tinha passado no América também, né? E aí a gente foi crescendo, as coisas foram ficando mais difíceis, as despesas da minha família foram aumentando também, os filhos crescendo, meu pai passando apuros. Nessa época de jovenzinho, antigamente, quando a gente aproximava aí na faixa dos seus 16, 17 anos, empresa nenhuma gostava de dar emprego para gente. Por quê? Por causa do exército. Então não tinha hoje o que se tem de incentivo, de bolsas e tal. Não. Antigamente a pessoa alistava no exército, se ele fosse servir o exército, a empresa tinha que pagar o salário dele. Então a maioria das empresas, quando você chegava na faixa de 16, 17 anos, demitia o funcionário, ou às vezes nem admitia, né? Era o que se praticava na época. Mas nessa época, como não tinha muito emprego por causa disso, a gente ficava perambulando pela rua, né? Isso era, na época também era, vamos dizer assim, normal por causa dessa política, né? E juntava turmas, às vezes ia jogar uma sinuca, jogar bola e aquela coisa. E os pais da gente ficavam mordidos, como a gente fala, de raiva, né? Porque a gente não produzia nada, então gostava mais era do futebol. Depois eu fui arriscar a conhecer alguma coisa, fui convidado para ir para o Rio de Janeiro, então fui lá para o Camurim, perto do Recreio dos Bandeirantes, participar da construção do Centro Internacional Rio Tour, né? Trabalhei lá primeiro como ajudante armador, depois fui promovido a armador e a gente trabalhava dia e noite, né? Aquela construção muito alta, mas era na areia, na praia, então se alguém caísse ali de 20, 30 metros de altura, caía na areia, né? Podia sofrer uma lesão, mas as chances de sobreviver eram maiores. Depois eu fui para Niterói, Rio de Janeiro, em 1978, no mês de abril. E aí, um pouco rebelde, né? Que não consegui um trabalho, eu sentei numa pracinha lá em Niterói, e aí veio um casal que tinha muitos lugares para sentar, mas vieram e sentaram pertinho de mim, e veio uma voz dentro de mim assim, pede ajuda e tal. Eu me abri com aquele senhor, né, que estava com uma senhora lá, um casal jovem, que eu queria saber se tinha uma agência de emprego, alguma coisa assim, que eu era de Belo Horizonte e tal, e que eu estava querendo, eu ia dormir debaixo de uma marquise, porque eu não tinha lugar para dormir. Então esse casal, a princípio o homem meio que desconfiado, mas a esposa dele convenceu a me ajudar e me arrumou uma vaga para serviços gerais na empresa de segurança Planitec, em Niterói, na rua Visconde de Itaboraí 279. Depois eu vim saber que esse moço era um tenente do exército ligado a essa empresa, e ali eu trabalhei alguns dias na área de serviços gerais, e quando eu estava para completar 18 anos, dia 16 de abril de 1978, ele perguntou se eu queria concorrer a uma vaga de vigilante para transporte de valores, né? Então era um curso que era feito na Academia de Frei Caneca, no Rio de Janeiro,
e eu aceitei o desafio, né, muito jovenzinho ainda, e passei, né, quase que na repescagem ali, em quinto lugar, porque só passava 5 pessoas na época, e atirando, né, com um revólver calibre 38, cano longo, e a antiga carabina, né, era o que se tinha na época. Então eu trabalhei lá na subestação de 7 Pontes em São Gonçalo, trabalhei em alguns lugares, fui diplomado, né, na área de segurança com especialidade em transporte de valores e também com um bom aprendizado, porque os nossos instrutores de defesa pessoal, de tiro, eram pessoas das agulhas negras. Só no dia do tiro mesmo e final que era com o pessoal da Polícia Civil em Frei Caneca, na academia de Frei Caneca. Depois disso eu não fiquei muito tempo lá, eu voltei para cá e uma pessoa da minha família que era fornecedor, né, de verduras, legumes para a Fiat Automóveis, a fábrica de automóveis de Betim, eu pedi para ele me apresentou na empresa lá na área de segurança para o Coronel Joffre Mário Crane e o Tenente Maurício Magalhães Teixeira Neves. E assim eu tive a minha primeira oportunidade, né, com nem 19 anos por aí, 19 para 20 anos. Então eu consegui essa primeira vaga na Fiat Automóveis em Betim, na montadora, como vigilante também, já um pouquinho mais maduro, e lá eu fiquei por 6 anos. E depois de 6 anos, um parente meu de Rondônia mandou um tio da minha esposa na época, falando sobre o terreno lá, e eu me entusiasmei, pedi demissão da Fiat. Depois de 6 anos, a Fiat, graças a Deus, me pagou tudo, e eu fui comprar um terreno em Rondônia, né? Aí eu fui lá, me instalei no centro cultural lá e comecei a treinar o karatê estilo Kenny Hill, de Sensei Akio Yokoyama. A minha passagem primeiro foi por Ji-Paraná. Ji-Paraná não tinha academia nenhuma, né? Era um lugar ainda muito precário, né? Isso aí já foi em 1984. Então, um lugarzinho muito precário, mas bonito. Depois comprei 21 alqueires de terreno ali e fui para Ouro Preto do Oeste. De Ouro Preto do Oeste eu fui para Jaru. Lá me chamou mais a atenção porque tinha instalação de uma repetidora da Rede Bandeirantes, a TV Anari, né? Então me instalei ali e trabalhava lá como operador de máquinas, né, de arroz, que eu limpava arroz, né, aquelas sacas enormes, eram toneladas, então eu era operador de máquina ali. E classificador de cacau pela Rio Pardo Agroindustrial também. E motorista, né, trabalhava com F4000 acorrentado, né, dependendo da época de chuva, eu tinha que colocar corrente nos pneus e foi um ótimo aprendizado também. E aí depois eu participei ainda em 1984 lá no ginásio Cláudio Coutinho em Porto Velho, no campeonato estadual de Rondônia. Então eu participei na categoria de kata e comitê, né? Na época eu apresentei o kata Seientin, Kuchan Kudai e eu acho que Passai Dai. Foram os 3 katas que eu apresentei, mas ainda eu estava muito novo no karatê, né? Eu tinha uns 3, 4 anos de karatê, então assim era uma experiência diferente. Eu fui para lá com o karatê, autorizado pelo Sensei Akio Yokoyama, que apesar de eu ser uma faixa verde para roxa, eu ainda ia fazer exame para roxa, ele gostou da ideia de eu fazer divulgação, apresentar os katas básicos, né, o que era característico do nosso estilo, falar um pouquinho do nosso estilo, ter uma introdução boa ali para intercâmbio, né? Então o Sensei Akio nos deu essa confiança e valeu a pena, foi muito bom. As coisas não foram muito boas em Rondônia, porque a minha esposa na época ficou longe da mãe dela e ela ficou com saudade,
e não queria ficar lá, e eu resistia. E esse negócio das pessoas ficarem à força no lugar, contra a vontade, não é bom para o homem nem para a mulher. Então voltamos para trás, né? A casa que eu tinha aqui eu não tinha vendido, então voltei para ela de novo e voltei para cá. Voltando aqui, eu fui apresentado na Avenida Tupinambás a uma empresa chamada Vise, de vigilância. Ela prestava serviço para a Delegacia Regional do Banco Central do Brasil, delegacia aqui em Minas Gerais, que era na Rua Tupinambás. Então comecei lá. Depois essa delegacia do Banco Central foi transferida para a Rua Prudente Moraes, número 135, no bairro de Lourdes, um prédio de 8 andares. E depois disso, a Polícia Federal começou a treinar as pessoas que concursaram, né, para o segurança mesmo do Banco Central, e aí os concursados passaram a assumir e nós tivemos de nos desligar, né? Então trabalhei na tesouraria do Banco Central, né, com a calibre 12 debaixo do braço ali, pequenininha, né, que fazia um estrago terrível. E a gente presenciava no dia a dia a chegada, o que era mais comum, de moeda, né? Dinheiro, moeda, notas, que chegava da Casa da Moeda, e ali fechava-se o quarteirão todo, né? E não passava ninguém. Além disso, curioso, né? O caminhão cheio de dinheiro, quando ele chega, que ele foi aberto, isso aí moeda nova, ele tem um gás terrível. Ninguém consegue entrar dentro do caminhão, e se entrar morre intoxicado. Então ali o caminhão ficava aberto, fechado assim a parte externa, né, do banco, da delegacia, e esperando, né, aquele gás sair para depois descarregar. E era demorado, né? Então assim eu fui para o Banco Central. Continuei trabalhando com karatê. Depois eu fui para a ArcelorMittal, antiga belga mineira, onde eu trabalhei também 6 anos. E lá foi assim uma fase muito difícil da minha vida, porque o sindicalismo, os sindicatos metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem, São Bernardo do Campo, Brasil afora, estava no auge. Então o pau quebrava, porque tinham diretores do sindicato que eram funcionários da empresa. Então quando eles não conseguiam uma negociação com a empresa a contento, a ameaça de depredação de máquinas, equipamentos era enorme. Então a gente que tinha de resolver isso, tinha de entrar, e entrava normalmente em disputa física mesmo ali, e o pau quebrava, né? Então por quê? Porque eles queriam quebrar equipamentos que custavam fortuna, às vezes vinham de navio, porque nem aviões para transportar cargas pesadas naquela época quase não tinha. Então carga demorava uns 2-3 meses aqui para chegar no Brasil, aqueles equipamentos pesados da trefilaria, e a gente tinha de proteger. E por várias vezes tivemos ali de pegar dirigentes sindicais ali à força, né? Proteger o patrimônio da empresa, colocar num carro particular, ser escoltado pelo pessoal da Polícia Militar, e a gente entregar eles lá no sindicato. E mesmo assim passamos muito aperto. Isso aí aconteceu comigo principalmente porque eu era uma pessoa muito entusiasmada assim com o karatê, estava no auge mesmo do karatê, e isso aí estava no meu sangue, né? Não tinha aquela doutrina, aquela disciplina que hoje eu tenho como evangélico e tal, mais manso, né? Hoje eu sou uma pessoa mansa, graças a Deus. Pratico karatê e tal, mas naquela época tinha que ser resolvido na mão mesmo. Você não podia dar um tiro nem nada e tal, e você tinha que usar muita cabeça para você dominar, porque às vezes o risco era grande, mas eu não tive prejuízo nenhum. Passei muito sufoco, mas como eu tinha conhecimento muito de defesa pessoal, né, com o karatê, então eu tinha uma facilidade enorme, né, nesse ponto aí. E trabalhei na ArcelorMittal
muitos anos, né? E também o nosso maior pesadelo era esse, o confronto todo ano com os sindicalistas. Mas isso aí passou. Depois eu saí, fui para o turismo, para hotéis, né? Aí fui trabalhar no hotel antigo Real Palace Hotel, depois passou para Granville Hotel, depois para Grandahel Hotel, né? Depois eu fui também para o BH Lourdes, ali passaram mais de 10 anos. Então eu estudei francês, estudei inglês, estudei espanhol, assim, para trabalhar no turismo. Então trabalhei muitos anos e não tenho dificuldade até hoje, assim, se for preciso trabalhar no turismo, né? Assim, tecnicamente não mudou muita coisa. Então eu trabalhei nessa área. Eu tive uma época muito difícil na minha vida, que foi uma época de depressão, né? Eu treinava karatê, estudava inglês, trabalhava e era casado, filhos, aquela coisa. Então eu passei por um momento de depressão, né? O casamento indo muito difícil, de mal a pior, não tinha muita experiência, né, de vida. Então a depressão quase que me leva ao suicídio, né? Você que tem problema com depressão, ou alguém que está deprimido, ou pessoas que estão com depressão, tem que ter muito cuidado. Eu cheguei a apontar revólver para minha cabeça para suicidar. A minha vantagem é que Deus falou comigo, eu ouvi uma voz falando comigo, porque eu estava com o revólver apontado para minha cabeça para suicidar. E tive um zelo tão grande que naquela época tinha uma máquina fotográfica que a gente fotografava e revelava na hora. Chamava Pleaser, né? Eram dois tipos de máquina, mas a que eu tinha era Pleaser. Então eu tirei fotos, até com o revólver apontado para a cabeça, porque eu não queria que o colega meu de trabalho fosse suspeito, comprometido. Eu queria que, se a polícia investigasse ali, na verdade o culpado seria eu mesmo. Olha que ideia maluca, né? Mas Deus tinha um plano na minha vida, falou comigo e não deixou que eu puxasse o gatilho. E ali eu me entreguei mais no karatê, competições, comecei a me envolver mais em competições, torneios, participava o máximo possível de torneios, ia acompanhando também nas competições para me pegar experiência também. E assim, a depressão, ela foi assim, mas foi passando, né? A gente, através também de pessoas da família que faziam oração para a gente. Depois eu fui num neurologista, né? Me levaram no neurologista, ele me passou uns remédios para mim. Eu ainda fiquei mais ou menos por uns 3, 4 anos tomando remédio por causa da depressão. Isso naquela época para mim foi muito bom, mas eu perdi muito o reflexo do karatê por causa dos medicamentos, porque a gente ficava meio sonolento. Então o golpe era mais lento, o golpe era mais pesado, às vezes você machucava as pessoas ou alguém machucava a gente, era assim. Até que um dia eu parei de tomar um medicamento, nunca mais tomei. Fui para a Prefeitura de Neves e fui para o Estado. Na Prefeitura de Neves eu fui trabalhar como coordenador de cultura, depois diretor de educação supletiva. Para o Estado eu comecei dando aula de educação física, né? Ensino fundamental, e dei aula na Escola Estadual Antônio Miguel Cerqueira Neto, Guerino Casa Santa, Manuel Martins de Melo, Maria Carolina e outras mais. E também na Casa de Cultura. Depois eu fui trabalhar, tinha 3 casas de cultura em Neves, uma no centro, outra em Justinópolis e a outra nos Menezes. Então eu dava aula de espanhol nas 3 casas. No centro de Neves eu tinha lá uma média de 80 alunos, distribuídos assim, em horário de manhã e à noite. No bairro Menezes eu tinha mais ou menos 18 a 20 alunos, só num horário só.
E em Justinópolis eu tinha na faixa dos 40, 45 alunos. Então eu dei aula de espanhol muito tempo, né, pela prefeitura, e foi muito interessante. Além disso, no decorrer dos anos, eu continuei dando as palestras, né, sobre AIDS, drogas, doenças sexualmente transmissíveis, violência na família e outras coisas mais, né? Passei pelo turismo, como eu já disse, e quando eu lancei meu primeiro livro em 2000, antes disso eu fui indicado para a Academia de Letras, né? O meu padrinho ou patrono, né, como a gente fala, aliás, fui indicado pelo empresário Alisson Timóteo Costa. Hoje ele já é falecido, né? Era um fazendeiro, o maior fazendeiro da região lá, que patrocinava um pouco a política, e eu, como karateca, ele me patrocinou como atleta, me patrocinou nas palestras, em viagem para a Europa também, assim, deu uma força para a gente, né? Então fui pela Academia de Letras, a cadeira número 15. Depois, mais tarde, uns 3, 4 anos depois, eu desisti da Academia de Letras. Eu pedi para sair, né? Então eu saí e deixei minha cadeira vaga. Então hoje a minha cadeira antiga 15, ela é ocupada por uma outra pessoa, por um outro escritor. Fui árbitro também de futsal e futebol de campo, né? Diplomado também, e árbitro de karatê também. Então eu fiz arbitragem com o árbitro de karatê, com o árbitro de futsal e com o árbitro de campo também. Foram assim, o que eu me envolvia mais. Eu também sempre fui doador de sangue. Eu comecei a doar a primeira vez em 1978, no Rio de Janeiro, né? Eu não estou lembrado mais do hospital, mas antigamente não tinha esses bancos de sangue igual tem hoje, não, né? Então foi em 1978. Fui doando sangue, aí começaram a aparecer as máquinas para doação de plasma e plaqueta. E a doação de sangue hoje você faz até com 10, 15 minutos. Plasma é uma média mais ou menos de 20, 30 minutos, no máximo 40 minutos. E a plaqueta naquela época demorava quase 2 horas, 1h50 mais ou menos. Hoje deve estar mais rápido, porque as agulhas são mais grossas um pouquinho, né? Antes era a agulha mais fininha, mas a tecnologia também, né? O plasma e a plaqueta, você fica com a agulha nos 2 braços. O seu material, seu sangue sai de um braço, passa por uma máquina e volta para o outro braço. Ele passa por uma máquina, separa o plasma ou as plaquetas e volta para você de novo, né? E assim foi por muito tempo. E eu era católico, né? Antigamente. E quando foi por volta de 1997, eu tive uma recaída, né? De depressão também, e veio aquela coisa do suicídio me assombrando, vinha na minha cabeça aquela coisa, suicídio, tristeza, depressão é terrível, graças a Deus essa foi a última vez. Então, nesse dia que eu estava com essa depressão, que eu estava nessa situação, eu estava deitado numa rede na minha casa, e não tinha ninguém mais comigo, mas eu lembro que passava tanta besteira pela minha cabeça e me veio no meu coração assim, poxa, aqui em casa tem uma Bíblia. Eu não entendo nada de Bíblia, naquela época eu falei, né? Não entendo nada de Bíblia, eu vou ler a Bíblia porque ela não pode me fazer mal, ela só pode me fazer bem. Se eu entender bem, se eu não entender, paciência, pelo menos Deus está vendo que eu estou me esforçando. E apesar daquela perturbação toda, eu peguei a Bíblia e deitado na rede eu comecei a ler lá de Gênesis. Não entendi muita coisa não. Aí eu comecei a ler, aí fui ficando perturbado. Fui passando 2, 3 folhas, ficando perturbado. O que eu entendi ali? Que quanto mais eu lia,
o inimigo, né, Satanás, me perturbava porque queria que eu parasse. Então ele ficava me perturbando para que eu desistisse de ler. Mas aí Deus me deu força que eu fui resistindo. Aí fui lendo, não parava. Aí aquela perturbação foi desaparecendo. Fui lendo. Quando chegou um determinado momento, o Espírito Santo tomou conta de mim. Ah, mas como assim? Eu estava deitado numa rede, eu não sentia o meu corpo. De repente eu fiquei flutuando, assim, como se estivesse flutuando, né? E não senti o meu corpo, assim, uma alegria enorme no coração, uma alegria enorme, eu feliz da vida, e torcia para não aparecer ninguém ali para mexer comigo, porque eu queria continuar naquele tipo um transe, né? E assim foi. Então daquela época para cá eu nunca mais fui a mesma pessoa, minha vida mudou completamente, né? Eu não dá para contar aqui para vocês tudo porque demora muito. E depois eu fui patrocinado para abordar temas como AIDS, drogas, doenças sexualmente transmissíveis e assim na área envolvendo o karatê, né? Então eu tive em Londres em 1998, eu tive em Bruxelas, na Bélgica, tive também em Madrid, né? Também fazendo esse intercâmbio. E depois eu voltei com um material bom, técnico, que eu consegui lá também, e a casa que eu tenho hoje, eu troquei, né, o lote por esse material para um político aí que queria fazer um trabalho, né? Então eu consegui, isso foi que eu trouxe de fora. A fase mais difícil, assim, que eu passei mais recentemente foi em 2006. A mãe dos meus filhos, ela teve depressão pós-parto, segundo os médicos falaram comigo, e ela começou assim ficar meio que melancólica, meio com problemas, chorando muito e enfim, não tinha interesse em fazer nada e acabava fazendo as coisas que dava na cabeça. Então eu passei a tomar conta dos meus filhos e pedi a Deus em oração, né, que eu queria um trabalho somente nos finais de semana, que eu queria eu mesmo cuidar dos meus filhos. E eu um dia passando pela rua da Bahia aqui entregando currículos, meu ex-chefe aqui, que eu fui professor de karatê dos filhos dele, ele perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que estava entregando currículos, que eu precisava do emprego, e curiosamente, depois que eu entreguei os currículos para ele, que ele me pediu, a empresa, com uma semana, surgiu uma vaga. Justamente uma das vagas era para trabalhar no final de semana somente no final de semana. Então, resumindo, de 2006 até hoje eu estou nesse emprego. Foi uma bênção de Deus, né? Deus abençoou meu patrão, que era realmente o que eu precisava, tá bom? E eu continuo aqui até hoje. Então, foi muito legal, né? Vou para completar 16 anos no trabalho, graças a Deus tem muito conceito aqui na empresa, o pessoal gosta da gente, né? E eu tenho procurado ser um funcionário exemplar também. Os meus filhos Úrsula e Luke são um milagre de Deus, né? São bênçãos de Deus também. A mãe deles não engravidava e nós começamos a ungir, a orar e tal, e a Úrsula, que é a mais velha, nasceu, né? E depois veio o Luke, que teve muitos problemas também, por causa da depressão, que a mãe dele não curou, não fez tratamento, mas foi uma bênção também. Nós fizemos acompanhamento com ele, tudo, e hoje a minha filha é estudante de psicologia na PUC, e meu filho Luke, ele pleiteia uma vaga, né, como jogador de futebol, né? Ele passou em São Paulo, ele passou pelo Cruzeiro ainda quando pequenininho, passou por alguns clubes. Hoje ele está fazendo reforço, recuperação, né, com o personal trainer, para corrigir um pouco a musculatura, né, a estrutura dele. Em 2014 eu me aposentei com 38 anos de trabalho, né?
Então eu sou aposentado também, hoje eu vou fazer agora no início do ano 63 anos e sou aposentado, sou diácono da Igreja Batista Rosa de Salão em Justinópolis desde 2015, né, consagrado lá. Tive participação muito importante no Fórum das Américas, né? Eu trabalhava no turismo, isso aí também marcou minha vida, que eu ajudei a recepcionar a comitiva americana, né? Que teve aqui no Brasil. Eles estiveram hospedados lá no hotel que eu trabalhava, e ali embaixador dos Estados Unidos, aquele pessoal, comitiva toda dos Estados Unidos. Então eu tive o prazer de estar convivendo com esse pessoal, de atendê-los no hotel, né? Um hotel 5 estrelas na época. Sou graduado, né? Eu sou faixa preta de karatê, já graduado pela federação, pela Associação Kenyu Rio do Brasil. Gosto de fazer apresentações de quebramento de gelo. Antigamente eu quebrava 5 barras de gelo e o tempo foi passando, a idade foi chegando. Como eu dependo muito da minha aparência, eu não arrisco muito não. Hoje no máximo é 3 barras de gelo e pronto, né? E gosto de treinamentos com faca, né? Bastão e tal. Gosto de fazer apresentações. Então isso aí faz parte do meu dia a dia, né? O que me marcou a minha vida muito mesmo, como eu disse, foi esse choque que eu tive, né? Que nós tivemos com os sindicalistas, né? Que as empresas naquela época passavam muito aperto. Mas em Rondônia teve um fato assim interessante que aconteceu comigo. Quando eu cheguei em Jaru, eu conheci uma mulher chamada Luísa, e ela tinha uma academia de dança. Então ela só trabalhava com dança, então estava sobrando uns horários lá, e ela gostou do karatê e me cedeu horários lá para dar aula de karatê, e ela fez um precinho bem razoável para mim, e eu comecei a dar aula lá. Mas um dia chegou um cidadão lá, e eu estava treinando karatê, estava fazendo apresentação apenas, estava fora do horário de aula, e esse cidadão começou a ficar me rodeando, um cara barbudinho, me perguntou o nome, me perguntou de onde eu era, o que eu estava fazendo ali e tal. Aí eu peguei e indaguei ele, falei assim: não, mas você perguntou sobre mim, agora eu gostaria de saber sobre você. Quem é você? Aí ele falou assim: eu sou o noivo da Luísa, eu sou filho do delegado de polícia aqui. Aí tentando me intimidar, né? Aí eu peguei da Luísa, dona da academia, e ele falou assim: eu sou noivo dela. E o olhar dele não me era agradável, porque deu para notar que ele estava com ciúmes, né? Que ele não queria que eu desse aula de karatê. Então aquele cidadão, ele falou para mim assim, ele estava em traje social, falou assim: você é bom mesmo? Eu falei: bom, eu acho que eu sou assim, eu raciocino bem, eu penso bem, eu sei o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que não posso, sei dizer sim, sei dizer não sou uma pessoa normal. Ele falou assim: não é isso que eu estou perguntando, estou perguntando se você é bom de karatê mesmo, se você bate bem. Eu falei assim: amigo, eu não, sinceramente, se a pessoa quiser saber se eu sou bom, se eu não sou bom, é só ele me provocar, só assim que você vai ficar sabendo. Aí o cara começou a dar uma volta em volta de mim e tal, eu tirando, né, sem tirar o olho dele. E ele ficou balançando a cabeça assim para mim. Falei: tá, então tá bom. Depois eu volto aí e a gente conversa. Falei: não, beleza, foi um prazer em conhecê-lo. Aí o cara foi e nunca mais voltou, né? Mas assim, eu fiquei sabendo que ele era muito ciumento da tal Luísa, né? E a Luísa,
ela deu uma enquadrada nele e ele não apareceu mais na academia para fazer gracinha. E naquela época também eu estava no auge mesmo, eu pensava menos do que eu penso hoje, né? Então, já tinha uma experiência de vida, assim, mas eu não tinha essa calma toda que eu tenho hoje, não. Mas não é vantagem nenhuma, né? Eu tentei, assim, fazer com que ele entendesse que eu não estava afim de confusão, que era uma pessoa inteligente, que eu dominava, né, minha coordenação motora, meu cérebro, né, como diz o outro, eu não penso com a cabeça dos outros, eu penso com a minha. Beleza? Hoje eu sou uma pessoa feliz, sou evangélico, né, diácono. Deus tem se manifestado poderosamente na minha vida, às vezes em sonhos, e tudo tem dado certo, apesar das dificuldades, né? Passei muito aperto no passado, né? Principalmente com os meus filhos, os 2 menores. O dinheiro às vezes não dava para a gente nem alimentar direito, mas o tempo passou. Como eu disse para vocês, minha filha hoje é estudante de psicologia, meu filho é jogador de base, eu tenho um carro bom, um Siena 2015, tenho meu lote, minha casa própria, é simples, mas não devo nem um centavo, nem imposto eu devo, não devo nada a ninguém assim de compromisso, de dívida, e não compro quase nada a crédito, praticamente só material esportivo do meu filho. Quase tudo que eu compro, eu me sacrifico um pouco antes e procuro comprar sempre à vista, né? A ansiedade não me deixa tomar más atitudes, não. E sou uma pessoa, assim, muito equilibrada, né? A minha vida espiritual é um espetáculo, porque eu agradeço a Deus todo dia, quando eu durmo, quando eu acordo, né? Por mais um dia de vida, ando em comunhão, intercedo em favor da minha família, das pessoas, dos governantes, do mundo em geral. Então, assim, principalmente pelos jovens que foram, né, principalmente aí minha bandeira, né, a respeito de AIDS, drogas. Por que, gente, usar droga? Mais uma vez, já que eu estou gravando isso, não use drogas, né? Droga é toda substância ou produto que é administrado ao organismo de alguém vivo e que vem alterar uma das funções do organismo. Não existe vantagem nenhuma em usar drogas, tá bom? Mas de qualquer forma, um beijo, um abraço para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Eu espero que esse pequeno relato realmente venha somar alguma coisa na vida daqueles que assistirem, tá bom? Um abraço, fique com Deus.